Bem, pessoal, faltou um conteúdo para nós conversarmos nos nossos vídeos, e é um conteúdo que está inclusive num exercício que está no AVA, tá? Vocês podem procurar lá exercício sobre ponto flutuante, ele está bem detalhado lá, tá? Mas para facilitar as coisas eu vou colocar também aqui no vídeo, né? E a gente pode então discutir com mais detalhes na nossa aula de revisão. Quando nós vimos lá a representação de reais na máquina, nós vimos que existem dois padrões, né, principais, que é a representação em ponto fixo e a representação em ponto flutuante. Na representação em ponto fixo é tudo muito simples, né? Dado que você tenha, por exemplo, uma palavra com 8 bits, então você pode separar desses 8 bits, digamos, 4 bits, né? Colocar uma vírgulazinha virtual aqui. Você pode colocar 4 bits para representar a parte inteira e 4 bits para representar a parte decimal, né? E nós vimos lá que nesse padrão nós podemos facilmente calcular o intervalo de valores representáveis e a precisão somente olhando para a configuração, né? Então nesse caso aqui o intervalo de valores representáveis seria entre 0 e a quantidade base elevada à quantidade de bits, no caso aqui 2 elevado a 4, né? Então aqui entre 0, intervalo fechado em 0, intervalo aberto em 2 a 4, né? Então essa representação aqui ela iria de 0 até intervalo aberto em 15, em 16, digo, em 16, ok? E a precisão de representação, nós vimos também, não é? É contado pela quantidade de bits na parte decimal. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então isso quer dizer que a nossa contagem será de 2 a menos 4 em 2 a menos 4. Então nossa precisão será de 2 a menos 4. Certo? E o nosso erro também, né? O nosso erro, dependendo da configuração que você está usando o arredondamento, ele pode ser, no melhor dos casos, 2 a menos 5, no pior dos casos, 2 a menos 4. Ok? Então isso tudo nós vimos com relação a ponto fixo. Mas aí fica a pergunta, e no ponto flutuante? Como é que fica essa resolução no ponto flutuante? É isso que a gente vai ver agora. Bem, vamos pegar agora então o exercício que está lá no AVA, né? Exercício sobre base numérica ponto flutuante. Lá tem uma atividade, um primeiro exercício, que é analisar a configuração de ponto flutuante para determinar o intervalo de valores representáveis, o valor de referência e o erro percentual máximo de cada configuração. Então, de imediato, ele dá uma configuração que é 1 bit de sinal, 3 bits de expoente, 3 bits de significando. Então, vamos analisar então, essa configuração e, a partir dela, levantar, né, uma forma mais simplificada para a gente poder determinar qual o intervalo de valores representáveis, qual é o erro percentual e qual é o valor de referência. Essas 3 informações são importantes para que a gente possa analisar qualquer configuração. Então, se pegarmos, então fica aí mais ou menos assim, né, distribuído os bits, e aí a primeira observação que nós temos é no significando. Veja, 3 bits de significando significa que vai ser armazenado 2 bits apenas, porque o bit mais significativo ele sempre é 1, a parte inteira sempre é 1, então a gente não armazena ela, certo? Então, vamos analisar então separado, né? O expoente vai gerar esse intervalo de valores, né, entre 0, 0, 0 e 1, 1, 1, e que nos dá, reservando o primeiro valor e o último valor para representar o denormal e o infinito, né? E a configuração 0 e a sequência de uns para ser a referência, o bias, né? Nós vamos ficar com essa configuração então aí. Então isso já responde, não é? Uma das questões que foi colocado lá é qual é o valor de referência. O valor de referência, o bias é 0, 1, 1, né? Para essa configuração. E uma outra coisa que também a gente tem que ficar, né, bem atento é o seguinte: uma vez que eu sei o valor do bias, de imediato eu já sei qual é o intervalo de valores que o expoente vai gerar. Como é que a gente faz isso? O bias ele está mais ou menos na metade dos valores que podem ser gerados. Então veja, o nosso bias aqui em decimal ele vale 3, não é? Então nós temos aí o 0, 1, o 2, o 3. Veja, o 0 é denormal, não é usado na representação. Então nós ficamos com 3 menos 1, que é o 0, nós ficamos com 2 valores. Então, meu expoente negativo, meu maior expoente negativo é menos 2. Anota essa informação, é que ela é importante.
E com relação ao maior expoente que nós podemos gerar, veja que o maior valor gerado, ele é, no nosso caso aqui, 1, ou seja, 7. Né? E 7 menos o bias, então 7 menos 3, 4. Só que o último valor também é reservado. Então nós ficamos com 3. Então é muito fácil. Para você analisar o intervalo de valores que você pode representar, o expoente máximo sempre vai ser igual ao bias. Tá? Para qualquer configuração, você faz um teste aí. Qualquer configuração, teu expoente máximo vai ser igual ao bias. E teu expoente mínimo vai ser o bias menos 1. Pronto, só isso. Pegou o expoente, distribuiu os bits, achou quem é o bias. Aí você já sabe quem é seu menor expoente e quem é seu maior expoente. Isso é importante para a gente poder definir, né, responder outras questões. O significando, né, nós vemos que ele pode normalizar valores no intervalo de 1.00 a 1.11, né? E aí nós vimos também que quanto mais bits tiver no significando, o que vai acontecer na prática é que ele vai se aproximar assintoticamente de 2, certo? Mas nunca vai ser 2. Né? Então, quanto mais bits você colocar, maior a precisão de representação, mas ele nunca vai ser 2. Sempre vai ser um ponto, alguma coisa se aproximando de 2. Né? E ele pode também ser 000, porque é o próprio zero, né? A representação do zero tem o significando igual a zero, né? A fração do significando igual a zero. Então, juntando essas duas informações, não é que o nosso significando vai gerar um intervalo de valores entre 0 e 2, e que o nosso expoente vai gerar um intervalo de valores entre menos 2 e 3, né? Nós podemos, então, facilmente agora calcular qual é o intervalo de valores representáveis. Bem, nós podemos agora, então, analisar, né, já que nós temos a informação já sabemos qual é o intervalo de valores que o significando pode gerar, né, que é entre 0 e 2, fechado em 0 e aberto em 2. E sabemos o intervalo de valores que o nosso expoente pode nos gerar, entre menos 2 e 3. Podemos agora analisar o nosso padrão de representação, que é algo bem simples. Primeira coisa que nós temos é que o valor representado, né, ele sempre vai ser o significando vezes 2 elevado ao maior expoente. Esse é o intervalo de valor representado. Então, no nosso caso aqui, nós temos entre mais e menos, significando máximo, 2.0, não é? Intervalo aberto nesse valor, esse aí seria o limite, não é? Para representar, vezes 2 elevado ao maior expoente, 3. Então, 2 a 3 é 8, 2 vezes 8, 16. Então, esse intervalo, nossa configuração aí, ele consegue gerar valores entre menos e mais 16. Intervalo aberto entre menos e mais 16. Né? Então, vamos testar aí agora, né, como é que ficaria essa configuração. Vamos verificar se isso está certo. Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar converter mais ou menos 16 para esse padrão. Vamos colocar o 16, né, positivo, é indiferente, porque esse é o mundo bit de sinal. Então vamos colocar aqui 16, nós sabemos que é 1. Pronto, então 1, 2, 4, 8, 16. Então isso aqui é 16 em binário. Né? Primeiro passo da conversão é colocar em binário. E vamos agora normalizar. Então o expoente, o ponto, né, o ponto decimal está aqui, porque ele é inteiro, vai andar 1, 2, 3, 4. Então, isso daqui é igual a 0b, 1.0 é 4. Só que nós vimos que o nosso maior expoente é 3. Então, isso quer dizer que quando nós chegamos em 16 ou mais nesse padrão, nos leva para infinito. Certo? Então esse é o primeiro detalhe importante para a gente. Vamos tentar pegar um outro valor, vamos tentar pegar aqui o 15, né? Já que o 16 não deu, vamos ver o 15. Então, o 15 nós sabemos que é 1, 1, 1, 1. Quando nós normalizarmos eles, nós vamos chegar a 0b. 1.111 é 3. Então, esse expoente nós temos, né? É 3 nós temos. E aí, quando formos armazenar, então, o 15, nós vamos ficar com armazenado lá no formato do ponto flutuante, nós teremos que ele é positivo,
O expoente é o maior expoente, expoente 3. Como o nosso bias é 3, 3 mais 3, 6. Então, armazenado expoente 6. E a fração do significando, veja que aqui eu só posso armazenar 2 bits, vai ser isso daqui, certo? Então, o nosso valor 16 vai ser armazenado assim, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Se nós agora convertermos de volta esse valor, nós vamos ter que o expoente é 3, não é isso? E o significando é esse valor que temos aqui adicionado do 1 que foi removido, né? Então, é isso daqui. Então, o que nós temos agora é que desnormalizar esse valor. Vamos fazer, então, agora o ponto andar para a direita 3 vezes. Então, ele está aqui, né? 1.11. Quando ele anda para a direita 3 vezes, ele vai ficar com 1 ponto, ele vai ficar 1, 1, 1, 0. Certo? Ou seja, esse valor aqui armazenado, na verdade, ele é o 14. Certo? Então, vejam, nós tentamos armazenar o 16, nós podemos armazenar o 16 sem problema, tá? Mas só que o que fica armazenado de fato é o 14. Então, o 16 foi arredondado para 14. Certo? Ah, não, desculpa, o 15, não é? E qualquer valor, na verdade, qualquer valor entre 14 e 16, todos vão ser arredondados para 14. Ok? Então, isso aí responde a segunda questão. A primeira questão foi o bias, a referência. Nós vimos ali, muito fácil, né? Só pegar e colocar 0 em sequência de 1 até completar o expoente. Muito fácil. O intervalo de valores, uma vez que nós temos o expoente, o bias, na verdade, né? Nós podemos facilmente saber qual vai ser o maior e o menor expoente. Uma vez que eu tenho o bias, meu maior expoente é igual ao bias. E meu menor expoente é o bias menos 1. Certo? Então, essa é a configuração, a forma mais fácil da gente lembrar. Então, como meu bias é 3, meu maior expoente é 3. Certo? E aí, então, eu fico com o intervalo de valores mais ou menos 2 vezes 2 a 3. Ou seja, mais ou menos 16. Intervalo aberto. Ok? E como nós vimos também, não é? Quando tentamos armazenar o 16, não deu, porque exigiria o expoente 4, que nós não temos, né? Então o expoente 4 não pode ser representado, então nós vamos ficar com esse valor como sendo infinito. Qualquer valor acima disso vai ser expresso como infinito, ok? Então nós testamos aqui agora com um valor 16, menor que 16, estamos com 15, né? E a gente viu aqui que o 15 conseguiu ser convertido e quando foi armazenado, de fato armazenou o 14. Vamos pegar aqui agora um outro valor. Vamos pegar aqui o valor 13. Melhor, o valor 12. Então, quando nós colocarmos aqui o valor 12, certo? Nós vemos que 12 ele é expresso como sendo 8 mais 4 em binário, não é? Quando normalizarmos isso, nós vamos chegar que a configuração vai ficar 1.100 é 3, né? Porque o ponto estava aqui e aí andou 1, 2, 3. Então, esse é o valor armazenado. Então, armazenou 12 e o que vai ficar aqui registrado, né, armazenado no valor, vai ser isso daqui. Então, nós teremos o valor é positivo, o expoente é 3, né? 3 mais 3, 6, e a fração do significando é 1, 0. Certo? Quando recuperarmos esse valor, né, desnormalizando ele, então nós vamos ficar aqui com o expoente 3 e o significando, vou corrigir aqui, o significando, então, como sendo 1.10. Andando com a vírgula, então nós estamos aqui 1, vai andar 1, 2, 3. Ou seja, o valor armazenado foi o próprio 12. Ok? Bem, uma vez agora que nós já temos, né, uma análise da parte do intervalo de valores representáveis, né, já sabemos qual é o valor de referência, o bias,
podemos então partir para a terceira parte, né, que é para determinar qual a precisão ou qual o erro associado, erro máximo associado àquela padrão de representação. Veja, precisão e erro estão intimamente ligados, né? Uma vez que define a precisão, define o erro, porque a precisão, no melhor dos casos, o erro, digo, no melhor dos casos é metade da precisão, ou no pior dos casos ele é igual à precisão. Então, para definir qual vai ser o erro, ou em outras palavras, qual vai ser a precisão, né, já que estão ligados, é muito mais fácil pensar na precisão, vamos olhar então o nosso significando. Então, o significando do padrão que estamos usando, ele é 1.xx, né? Os valores normalizados vão estar todos nesse formato, 1.xx. E aí, vejam, quando nós olhamos para cá, o que é que nós vemos? Nós vemos que a precisão máxima desse significando, digamos, precisão nativa dele, é 2 a menos 2, né? Porque aqui nessa casinha eu tenho 2 a menos 1 e aqui 2 a menos 2, certo? Então, nosso significando tem uma precisão natural dele de 2 a menos 2. Vejam que agora, quando nós olhamos para os expoentes possíveis são 2 a menos 1 e 2 a menos 2. Então, se eu quero olhar o meu maior erro, se eu quero olhar a minha melhor precisão, eu tenho que olhar meu menor expoente. Então, meu menor expoente aqui é 2 a menos 2, certo? Então, o que eu tenho aqui? Quando eu coloco 2 a menos 2, isso distancia, isso vai levar o ponto a andar para a esquerda 2 posições. Era como se eu tivesse agora esta configuração aqui, ó, 1.x, né? Uma vez que ele vai andar agora para a esquerda 2 posições. Veja que a minha precisão que eu tinha então originalmente, que era 2 a menos 2, que era aqui, agora ele vai para 2 a menos 4. Certo? Então, no nosso caso aqui, o nosso erro, que é metade da precisão, seria 2 a menos 5. Então, o nosso erro máximo aí de representação seria 2 a menos 5. Escrevi errado aqui. 2 a menos 5. Ok? Então, concluindo, o que é que nós podemos ver? Que uma vez dada a configuração, certo? É muito fácil saber, primeiro, quem é a referência. A referência basta pegar a configuração do expoente, colocando 0 na primeira posição e 1 no restante. Então, nesse caso aqui, nós ficamos com 2 bits em 1. Em binário, isso equivale a 3. Uma vez que eu tenho a minha referência, o meu bias, eu consigo agora facilmente saber quem é meu maior expoente. Meu maior expoente vai me dizer meu intervalo de valores. Então, meu maior expoente é igual ao bias. Então, o expoente máximo é igual ao bias, é igual a 3. E o meu menor expoente, quem é? Meu expoente mínimo é o bias menos 1. Então, é igual a menos 2. Pronto. Com essas duas informações, eu consigo dizer o intervalo de valores e o maior erro. Então, o intervalo de valores vai ser quem? 2 vezes 2 elevado ao maior expoente. Então, mais ou menos 2 vezes 2 vai ao maior expoente. Então, nesse caso aqui, nós chegamos que ele ficou entre mais e menos 16. Esse é o intervalo aberto, né? É o intervalo aberto. Então, se eu chego a 16, é o valor que ele vai extrapolar para infinito. É meu valor de infinito. A partir daí vira infinito, ok? E a minha precisão? A minha precisão, basta que eu some a precisão do próprio significando, ou seja, quantos bits eu tenho na parte decimal do significando? Quantos bits tem na minha fração? Então, no nosso caso aqui, nós temos 2 bits. Então, nós temos uma precisão de menos 2. E somo ela à precisão, ao meu expoente mínimo. Não é meu expoente mínimo, é meu expoente negativo de maior magnitude. Não é? No nosso caso aqui, menos 2. Então, fica menos 2 mais
menos 2, então a minha precisão fica de menos 4. O que me leva a um erro de menos 5. Então, 2 elevado a menos 5 é o meu maior erro. É o erro de representação. Bem, pessoal, com isso nós terminamos então esse assunto de intervalo de valores representáveis e precisão de representação. Ok? Com isso nós concluímos nosso assunto de base numérica. Certo? Então façam a lista de exercício. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais.